Fala galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa última aula gravada, é a nossa última aula tendo uma gravação de vídeo, vocês podendo ter essa gravação, porque depois dessa aula, como eu falei com vocês, a gente já tem vai ter uma aula de revisão, então a gente não vai ter mais esses vídeos gravados. Porém, hoje eu vou falar sobre o último esporte que a gente ia falar sobre a parte de invasão, dos esportes de invasão, da família de invasão. Hoje nós vamos falar sobre o basquete, o basquetebol, que talvez todo mundo conhece. Muitos de vocês talvez já viram algum jogo ou algo parecido. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o basquete, para a gente poder entender e aprender um pouquinho do que é esse esporte, que hoje em dia é muito conhecido na televisão, é muito conhecido aqui no Brasil talvez, por causa de uma liga chamada NBA. Eu não sei se alguém já escutou falar. A NBA é a liga de basquete americana. E às vezes é transmitido esses jogos dessa liga, principalmente na televisão fechada, ela é transmitida na ESPN, ela é transmitida às vezes, e agora também existe o NBB, que é a Liga Nacional aqui de Basquete do Brasil. E essa NBB ela é transmitida às vezes pela Band, tem alguns outros canais de televisão aberta que às vezes transmitem esses jogos. Eu não sei se vocês já viram o basquete, mas é um esporte muito interessante. É um esporte muito disciplinado, porque eu não posso ficar cometendo muitas faltas para que eu não perca talvez o jogo por causa disso. Então é um esporte que é muito diferente dos outros que a gente já viu. E como a gente sempre faz, como eu sempre faço com vocês, nós vamos começar com uma historinha. Nós vamos começar com uma historinha do basquete. Como que o basquete começou? Como aconteceu o início do basquete? O basquete é um esporte muito interessante. O início dele aconteceu por um problema. E um problema climático. Um problema do tempo, da temperatura. Vocês sabem, nós temos 4 estações. Quais são as 4? A primavera, verão, outono e inverno. Isso aí. Nos Estados Unidos também acontece isso. E o basquete ele foi criado nos Estados Unidos, numa escola chamada ACM, Associação Cristã de Moços dos Estados Unidos. O basquete ele foi criado lá. O basquete foi criado lá nessa associação. E aí o que aconteceu com o basquete nessa associação? Nos Estados Unidos, quando chega no inverno, o inverno lá é uma coisa muito rigorosa, muito frio. E aí eles gostavam muito lá nos Estados Unidos de jogar um esporte chamado futebol americano, que nós chegamos a ver aqui nas nossas aulas. Só que no inverno lá não tinha como jogar. Por quê? Isso aí, por causa do inverno muito rigoroso. O inverno lá era muito rigoroso, então era muito difícil você conseguir jogar o futebol americano lá. Então, o que acabou acontecendo? O professor dessa escola, o diretor dessa escola, chamada ACM, Associação Cristã de Moços, ele começou a pensar e falou assim: cara, eu preciso conseguir chamar, eu vou ter que arrumar um professor para que esse cara venha aqui e cria um jogo diferente para mim. Eu quero um novo jogo, eu quero um jogo diferente. E aí o que ele fez? Ele foi lá no Canadá, que nós até vimos semana passada na nossa aula de hockey, que foi um dos países que criaram o hockey. Ele foi lá no Canadá e buscou um professor lá do Canadá chamado James Naismith. Esse professor, esse James Naismith, que é esse homem que está na foto aí que vocês estão vendo, ele foi chamado por esse diretor dessa escola e foi até lá, até essa escola lá nos Estados Unidos. Esse diretor sentou com ele numa sala, numa salinha, e falou com ele assim: olha só, eu preciso que você crie um jogo que possa ser jogado num lugar fechado para que os alunos possam jogar um jogo interessante. Por quê? Ele chegou para esse professor e falou assim: olha só, porque aqui na nossa escola aqui nos Estados Unidos está tendo um inverno muito rigoroso. E aqui na escola onde nós trabalhamos, onde os alunos estudam, só tem um esporte que está sendo feito. Aí o Naismith perguntou a ele: qual esporte é esse? Ele falou assim: a ginástica. E aí olha só, gente, preste atenção a gente agora. Imaginem vocês, se eu chego para vocês lá na escola e falo com vocês assim: gente, desde o primeiro bimestre até o último bimestre do ano, nós só vamos fazer ginástica. Qual seria a atitude de vocês? Eu fico imaginando vocês agora olhando para mim. Sabe por quê?
Porque eu tenho certeza que a cara de vocês fala, pô, tio, caraca, ginástica todo dia até o final do ano. Ia ser o quê? Chato. Isso aí. Essa foi a ideia dos alunos lá dessa escola. Para eles falavam, pô, que esporte chato, que coisa chata, ficar fazendo ginástica, alongamento e tal, e qualquer outro tipo de ginástica até o final do ano, pô, mas não podendo jogar esporte nenhum. E aí foi por isso. E aí esse diretor virou para esse professor, para esse James Naismith, e falou com ele assim, olha, preciso que você crie um jogo diferente. Preciso que você crie um jogo que eles possam jogar dentro do ginásio. Esse professor no início ele ficou um pouco desanimado, porque ele achou que ele não ia conseguir fazer isso. E ele, em algum momento ele até pensou em desistir, olha só. Só que, depois de um certo tempo, ele falou assim, não vou desistir não, eu vou criar. Esse cara me deu uma missão e eu vou solucionar o problema dele, eu vou criar um jogo diferente para ele. E aí o tempo foi passando, ele entrou numa quadra que existia lá, num ginásio que existia lá dentro da escola, e ficou olhando para um lado, ficou olhando para o outro, dentro do ginásio, e falou assim, cara, como é que eu vou criar um jogo aqui dentro? E aí ele viu duas pilastras muito altas. E aí o primeiro pensamento dele foi, peraí, eu preciso criar um jogo que seja um pouco menos agressivo do que o futebol americano. Lembra que a gente viu que o futebol americano acontecia muito contato físico? Então, ele falou assim, não, o jogo que eu tenho que criar, esse professor falou assim, não, o jogo que eu tenho que criar tem que ser menos agressivo do que o futebol americano. Porque senão, não vai adiantar nada. Tu imagina, se lá no campo que é aberto, que é grande, eles sempre estão batendo um no outro lá e se machucando, pô, se eu fizer isso aqui dentro dessa quadra, vai dar problema. Então ele tinha que criar um jogo menos agressivo. Beleza, então essa foi a ideia dele. E a segunda coisa, ele falou assim, ó, a bola do jogo precisa quicar. Eu preciso fazer com que a bola quique no chão. Ela seja redonda e quique no chão. Diferente do futebol americano, que a gente viu que a bola é oval. A bola não é redonda. Beleza. Ele colocou esses dois objetivos para que ele pudesse criar o jogo. E o que aí, beleza, ele achou a bola, ele pegou uma bola que existia lá de futebol, tirou o couro dessa bola, pegou só a câmara de ar, a parte de dentro da bola, e aí como a bola era levinha, ela quicava no chão. Então ele conseguiu, no início, criar a bola que ele queria. E agora? Só que ele falou assim, pô, eu preciso criar um objetivo para esse jogo que seja difícil, que não seja fácil. E aí ele pensou, por que eu vou fazer? Tá, beleza, vamos lá. Chegou perto do zelador, e aí ele falou assim, então eu vou botar um objetivo no alto, lá no alto daquelas pilastras, para que o jogo aconteça. Beleza, ele chegou perto do zelador e falou assim, olha, eu precisava saber se você conseguiria para mim 2 caixas de papelão. Sabe aquelas caixas de papelão que a gente compra no mercado, que a gente pega no mercado hoje em dia para levar a compra para casa? Isso aí, foi essas caixas de papelão que ele tentou. E o zelador falou assim, não, beleza, vou lá dentro lá e vou ver se eu acho alguma coisa para tu. Beleza, aí o zelador foi lá dentro e voltou com isso aqui. Vocês sabem o que é aquilo ali? Está na mão dele? O zelador foi lá dentro e voltou com 2 cestos de pêssego. Isso daqui é uns cestos antigos de pêssego, para que quando as pessoas fossem lá colher o pêssego, eles pudessem colocar o pêssego aqui dentro, trazer o pêssego lá de volta para onde ele deveria ir. E aí o zelador pegou esses 2 cestos de pêssegos que estavam lá antigos, lá dentro do lugar onde ele tinha as coisas dele, e falou assim, o que eu achei foi isso aqui. Ele falou, não, beleza, você já me ajudou. Não teve a caixa de papelão, mas o cesto de pêssego foi uma excelente ideia. Beleza, vamos lá. Aí ele foi, subiu lá no alto dessas pilastras, pegou um martelo, levou o martelo e prego, pregou esse cesto de pêssego lá no alto de uma pilastra, pregou o outro lá no alto da outra, e aí foi nas salas de aulas e chegou para os alunos e falou assim, criei um jogo novo para vocês, queria que vocês vissem. Beleza, os alunos depois apareceram na quadra e foram ver o jogo. Quando chegaram na quadra e viram o jogo, foi, pô, maneiro. E aí ele foi e explicou para os alunos quais eram as regras do jogo, que tinha que arremessar a bola lá naquele cesto. E os alunos começaram a gostar do jogo e começaram a jogar. Jogaram, só que aí começou a ter um problema. 2 problemas, para falar a verdade. O primeiro problema era que, como ele não tinha ainda inventado as regras do jogo, tudo que os alunos empurravam às vezes um ao outro, os alunos às vezes derrubavam um ao outro, por quê? Boa resposta. Porque os alunos estavam acostumados a jogar o quê? Futebol americano.
E aí ele começou a colocar algumas regras, que olha, se empurrar ou derrubar o colega, tem que ficar do lado de fora da quadra e só pode voltar depois que uma das equipes fizer uma cesta. E aí os alunos começaram a entender, opa, peraí, então se eu empurrar ou derrubar meu colega, eu vou ter que ficar do lado de fora, não quero, eu quero jogar. Então eles vieram para dentro da... Então eles começaram a parar de fazer isso e aí ele resolveu o primeiro problema que ele tinha. Só que teve um segundo problema. O cesto de pêssego, ele era o quê? Isso aí, fechado embaixo. Lembra que eu falei com vocês que esse cesto ele era usado para que as pessoas colocassem os pêssegos ali dentro que fossem colhidos lá dos pés de pêssego, para que fosse levado para casa, ou levado para o armazém, ou levado para algum lugar para ser vendido. Então embaixo desse cesto, ele era fechado. Então quando os alunos arremessavam a bola e a bola caía dentro do cesto, o que eles tinham que fazer? Pegar uma escada, colocar uma escada lá do lado do cesto, subir na escada, e lá em cima pegar a bola, descer para recomeçar o jogo. E aí o que aconteceu como problema? Os alunos começaram a não querer acertar a bola no cesto, para que não fizesse subir, precisasse subir lá em cima para pegá-la. E aí esse professor falou, não, peraí, o objetivo do jogo é acertar a bola lá dentro, eles não estão fazendo isso. Mas aí ele entendeu, ele falou, não, eles não estão fazendo isso porque eles sabem que eles vão ter que subir lá em cima para buscar a bola. Então peraí, vamos dar um jeito. Qual foi o jeito? Ele pegou essa parte de baixo, onde vocês estão vendo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, quem não conseguir ver aqui no vídeo, na aula ao vivo, eu vou estar mostrando isso melhor. Aqui tem uma parte de ferro. Ele cortou abaixo dessa parte de ferro, e aí o que aconteceu? O cesto ficou o quê? Isso aí, aberto. Então quando os alunos arremessavam a bola caía lá dentro do cesto e descia, direto para o chão. E aí foi criada, essa foi a primeira cesta de basquete. Depois o tempo foi passando, e a cesta foi melhorando. E aí, hoje em dia, nós sabemos que a cesta ela é feita de um aro de ferro e embaixo é uma... Isso aí. Embaixo dela é como se fosse uma correinha, uma correinha embaixo da cesta. E aí, hoje em dia nós sabemos que a cesta é desse jeito, mas naquela época ela era ainda feita daquele jeito dali. Então essa é um pedacinho da história do basquete para vocês entenderem. E aí a gente entra numa outra parte, que é uma parte muito interessante, que é a parte das regras. Como que eu jogo o basquete? As regras nada mais são do que o que eu posso e o que eu não posso fazer no jogo. A primeira coisa que a gente precisa saber é a quadra do jogo. Essa é a quadra do basquete. A quadra do basquete, ela é neste formato que vocês estão vendo, tá? Nesse formato que vocês estão vendo. Aqui e aqui são as cestas. Aqui, essa parte lá alaranjada que tem de um lado e do outro, é o que nós chamamos de garrafão. Isso daí vocês não precisam ficar preocupados em saber agora, mas é só para vocês terem uma noção do que é. Isso daqui é o garrafão. Aqui é o meio da quadra, o centro da quadra. Aqui, ó, aonde eu estou com coisa mostrando, é o que a gente chama de linha de lance livre. O que é a linha de lance livre no basquete? É o pênalti que acontece no futsal, que acontece no handball, que acontece no hockey, que eu mostrei para vocês. Então o pênalti do basquete é o lance livre. A bola o jogador é colocado aqui, é entregue a bola na mão dele e ele tem a chance de arremessar 2 ou 3 vezes a bola para a cesta. Como assim, professor? Como assim, tio? Se ele sofreu uma falta aqui dentro desse formato que parece uma área, se ele sofreu a falta aqui dentro, ele tem direito a 2 lances livres. Ele tem direito a arremessar a bola 2 vezes para a cesta. Se ele sofreu a falta aqui atrás, são 3 lances livres. Então são 3 vezes que ele pode arremessar a bola para a cesta. Essa é a diferença. Além disso que eu acabei de mostrar, aqui é a tabela, que a gente sabe que acontece, e eu, como eu mostrei, a cesta. E aqui é a linha de fundo. Tio, como é que se acontecer uma cesta, para onde a bola tem que ir? A bola vem para trás da linha de fundo, para que o time que sofreu a cesta possa recomeçar o jogo. Então essa é a primeira parte da regra, é a quadra do jogo. A segunda parte da regra é o número de jogadores. Quantos jogadores podem ter em cada equipe dentro da quadra? Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então eu posso ter
5 jogadores dentro da quadra. Cada equipe pode ter 5 jogadores dentro da quadra e pode ter mais 5 do lado de fora. Então, no total, cada equipe pode ter 10 jogadores. Porém, dentro da quadra são quantos? Ah, boa resposta. 5 jogadores. Beleza, então esse é o número de jogadores que pode ter dentro da quadra. A terceira coisa da regra que a gente precisa saber é quanto tempo que o jogo dura. No futsal, no futebol, são 2 tempos de jogo, lembra? Isso daí. No basquete, são 4 tempos de jogo. São 4 tempos de 10 minutos cada. Então eu tenho 4 tempos de 10 minutos. 4 de 10 minutos. Diferente do futebol, do futsal, do handebol, que são 2 tempos só de jogo, no basquete são 4, de 10 minutos cada um. E se no basquete o jogo estiver acabando empatado, ele não acaba. Se empatar, chegou no final do jogo, está empatado, o jogo não acaba, como no futebol acaba, no futsal acaba, no handebol acaba, no basquete não. No basquete, se ficar empatado, acontece uma prorrogação de 5 minutos. E vão acontecendo prorrogações de 5 minutos até que um time consiga vencer o jogo. Beleza? Então, isso daí é a regra da duração do jogo. E como que um jogo começa, tio? Como é que o jogo de basquete começa? O jogo de basquete ele começa dessa forma que vocês estão vendo na foto. O juiz fica com a bola na mão e ele joga a bola para o alto, no meio da quadra. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem, para ficar mais fácil. Aqui no meio, esse aqui é o meio da quadra. O juiz fica aqui no meio com a bola e aí sim, ele faz aquilo que a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Ele joga a bola para o alto e um jogador de cada equipe, na maior parte das vezes os maiores, os jogadores mais altos de cada equipe, vão disputar essa bola aqui no alto para tentar bater, ou o cara daqui tentar bater para a equipe, jogar para a equipe dele a bola, ou o de vermelho tentar jogar para a equipe dele a bola. Quem ganhar a bola do início do jogo é o time que vai começar com a bola e vai começar a ter a chance de tentar fazer a cesta pela primeira vez. Então essa é a parte básica do jogo, que é as regras dele. Aquelas ali são as regras mais basiquinhas do jogo para a gente poder entendê-lo. E como que a gente joga esse jogo, tio? Quais são os fundamentos do basquete? O que são os fundamentos? Os fundamentos nada mais são do que como nós podemos jogar, como nós temos que jogar esse jogo, tio. Beleza, vamos lá. Os fundamentos do basquete são simples. A forma de se jogar o basquete é simples. São passes, arremessos e drible. Esses são os 3 básicos. Passe, arremesso e drible. Agora, quantos passes, quantas formas de passar a bola eu tenho, professor? 4. Que são o passe de peito, que é eu passar a bola fica aqui, ó, na altura do meu peito, e eu lanço a bola com a mão, empurro a bola com a mão para jogar a bola para algum jogador da minha equipe. Então esse é o primeiro passe, é o passe de peito. Como vocês estão vendo, a bola está aqui e ela é arremessada sempre para frente. O segundo é o passe picado, que nós chamamos de passe picado ou passe para o chão, porque ó, ao invés de eu arremessar a bola igual o de peito, que eu arremesso para frente, eu vou arremessar a bola para o chão, para que a bola quique no chão e venha para a mão do meu colega. Então esse é o passe picado, ou passe para o chão. Eu arremesso a bola em direção ao chão, a bola vai quicar lá no chão e vai subir na direção do jogador da minha equipe. É a segunda forma de eu passar a bola. A terceira forma de eu passar a bola é o passe de ombro. A bola é colocada aqui no meu ombro e eu lanço a bola com o ombro. Esse passe é muito feito para quando a gente vai tentar fazer algum contra-ataque. Vamos dar um exemplo. Meu time está lá atacando e o time de vocês está defendendo. O time de vocês roubam a bola do meu time. E tem um jogador de vocês que está lá na frente sozinho perto da cesta. E aí eu uso o passe de ombro para lançar a bola com mais força possível e conseguir lançar essa bola lá na frente. Conseguir lançar essa bola lá na frente para que eu possa fazer esse arremesso. Para que eu possa arremessar essa bola e
acertar e para que eu possa acertar essa bola lá no jogador. O outro passe é o passe por cima da cabeça, eu lanço a bola por cima da cabeça para passar a bola para o meu colega. Então essas são as 4 formas de passar a bola. Passe de peito, passe picado, passe de ombro e passe por cima da cabeça. Beleza? Vamos lá. A outra forma que eu falei era o quê? Isso aí, o arremesso. O arremesso nada mais é do que eu arremessar a bola para a cesta. Quais são as formas? Quantas formas eu tenho de arremessar uma bola para a cesta? Eu tenho 3 formas de arremessar uma bola para a cesta. Ó, eu tenho o arremesso com uma das mãos, que eu paro a bola na mão e a outra mão fica aqui do lado, para que eu possa equilibrar a bola, para que eu possa arremessar a bola para a cesta. Então eu tenho essa forma de arremessar, o arremesso com uma das mãos. Tenho o arremesso de bandeja, que é eu perto da cesta, eu pulo na direção da cesta e jogo a bola para dentro da cesta usando uma das mãos. Então esse é o arremesso de bandeja, como a gente está vendo aqui. Eu subo e solto a bola para fazer o arremesso da bandeja. E o terceiro arremesso é o arremesso com salto, ou o jump, que a gente conhece, que vocês podem conhecer. Eu saltar, saio do chão e arremesso a bola para dentro da cesta. Então essas são as 3 formas de arremessar. Só que eu quero que vocês entendam sempre o quê? Quais são os 3 fundamentos principais? Passe, arremesso e drible. O drible é o último que a gente vai ver. Quais são as formas de driblar? Tio, quais são essas formas de driblar? Eu tenho o drible baixo, que é um drible para eu proteger a bola, não deixar com que o adversário me roube a bola. E o drible alto, que é um drible onde eu vou usar a minha velocidade. Eu vou correr o mais rápido possível. Eu vou empurrar a bola lá para frente e vou correr o mais rápido que eu posso. Então, essa é uma forma de driblar. Outra forma de driblar é o drible com a passagem da bola entre as pernas. Então eu tá com uma perna na frente, a outra atrás e eu passo a bola por baixo de uma mão para outra, debaixo da perna. Pô, esse é difícil, hein? Esse deve ser difícil para fazer. A gente vai tentar testar no ano que vem lá na escola. Então esse é a forma de driblar. E a terceira forma de driblar é o drible com corte pela frente. O que é isso, tio? É simples, eu estou aqui na frente de vocês. Eu quero passar por vocês, eu vou empurrar a bola de uma mão para outra e eu vou continuar a jogada correndo com a outra mão aqui. Então, essa é uma outra forma de driblar. Então essas são as 3 formas de driblar. Então, só relembrando para a gente poder entender essas formas do que a gente pode, como a gente joga. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, são 3 coisas que a gente precisa aprender como principais. Para se jogar o jogo eu preciso do passe, do arremesso, isso aí, e do drible. Beleza. Eu não preciso gravar todos aqueles dribles, todos aqueles arremessos, todos aqueles passes. Eu só mostrei para que vocês pudessem ver que existem vários. Porém, a gente só precisa gravar o seguinte. Eu preciso saber que tem que ter passe, drible e arremesso. Beleza? Então, olha só. Fechei a nossa última aula gravada. Nós ainda vamos ter aula ao vivo, mas a última aula gravada foi essa. Não deixem de fazer os exercícios, não deixem de fazer as atividades. Vai ser colocado um exercício junto com essa aula. Semana que vem eu já vou estar colocando o teste para vocês lá, tá? Então não deixem de fazer, não deixem de passar o tempo, porque senão depois pode se complicar. Belezinha? Então, ó, beijo para vocês e fiquem com Deus.